Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita no primeiro, de 1858, e hoje nós vamos entrar o mês de março, que vai ter alguns tópicos que nós iremos discorrer. E para começar, nós vamos ver um recorte dentro do mês de março do assassino Lemar. Kardec vai dizer que ele tinha sido condenado à pena última pelo júri de Eisner e executado a 31 de dezembro de 1857. Quando foi em 29 de janeiro de 1858, foi evocado. Rogo a Deus Todo-Poderoso, permitiu ao assassino Lemar, executado a 31 de dezembro de 1857, venha até nós. Ele responde, eis-me aqui. A pergunta, como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Ele responde que Raquel disse, porque a médium, ela já tinha um preparo para estar em contato com o astral, via essa mediunidade de incorporação. Inclusive houvera sido trago por Raquel que essa médium, ela vivia mais no mundo dos espíritos. Então traz aí esse areal que ela já tinha recebido para atuar nessa área. E a pergunta, vendo-nos, qual sensação você experimenta? Ele responde que de vergonha. Como pode uma jovem mansa como um cordeiro servir de intermediário a um sanguinário como você? E ele responde que Deus o permite. Você conservou os sentidos até o último instante? Ele diz que sim. E ele vai dizer que estava imerso em grande perturbação, do qual, aliás, ainda não tinha se libertado, sentiu uma dor imensa, afigurando-se ser o coração quem sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso, vi sangue que corria, e mais pungente se torna minha dor. Ele relatando aí os momentos derradeiros do instante em que ele foi guilhotinado. Era uma dor puramente física, análoga que resultaria de um grande ferimento, por amputar um membro, por exemplo? Ele diz que não. Figura-se antes um remorso, uma dor moral grande. Ele disse que desde que tinha ficado livre começou a sentir essa dor, que a dor moral estava no seu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Ele viu qualquer coisa de informe a qual ele parecia integrado, mas se reconhecia intacto. Isso é, era ele mesmo. Nesse sentido que o seu organismo informe, mutilado, ele via algo disso, mas ele percebia que estava integrado. Aí considerando que o seu espírito continuou, via o perispírito, a sua trajetória. Inclusive, mais para frente nesse recorte, quando Kardec pergunta qual aparência que ele teria se aparecesse para eles ali, ele disse que o corpo separado da cabeça. Inclusive, ele não vai aceitar fazer essa aparição ali para que os que estavam presentes o vissem. Ele disse que estava perto da médium. E se isso acontecesse, ele apareceria com o corpo separado da cabeça. Ele disse que sentia bastante a sua dor
que estava completamente ligado a ela. E aqui o aspecto de eu poder usar a dor para fortalecer a minha autointegração. Aí ele vai dizer que o espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais ele retém os laços materiais, menos pronta é essa separação. Aí ele vai trazer que da vontade pode vir uma expressão de cólera ou um movimento na fisionomia de certo supliciado, como se quisesse falar. E isso acontece porque o espírito ainda não se desligou daquele organismo. Porque Kardec tinha feito o questionamento se seria ato de vontade ou efeito de contração nervosa. Qual o primeiro sentimento que você experimentou ao entrar na nova existência? Ele vai dizer de um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente cuja causa ignorava. Ele disse que se achava reunido aos seus cúmplices, concomitantemente supliciados, para a desgraça deles, pois essa recíproca visão é um suplício contínuo, exprobando-se uns aos outros em seus respectivos crimes. Ele disse que via as suas vítimas, que eram felizes, que os olhares delas o perseguiam e que ele sentia que esses olhares das suas vítimas varavam o seu ser e debalde ele tentava fugir. Daí não conseguia fazer o desviamento daqueles olhares. E ele disse que ao receber os olhares das vítimas, lhe causava remorso, vergonha, e que ele tinha ocasionado isso voluntariamente e ainda os abominava. E ele vai dizer que a situação dele causa nas suas vítimas piedade. Kardec tinha perguntado se as suas vítimas tinham desejo de vingança, ódio em relação a ele. E ele responde que não, que os votos das vítimas atraem para ele a expiação, porque é o que ele mais queria, poder encarnar para iniciar o processo expiatório, porque ele sabia que só pelo processo expiatório ele poderia começar a consertar a situação que ele estava. Nesse sentido que ele vai trazer que nós não tínhamos como avaliar o suplício horrível de alguém tudo dever àquele a quem mais odeia. Porque como ele veio de crimes e estava desencarnado em uma região de similitude com a vibração que ele esteve encarnado, onde estava ali fazendo uma interação com outros criminosos. E ele vai dizer que um fazia exprobação do crime do outro, num suplício sem solução de continuidade. E é nesse sentido que ele vai trazer que tinha a percepção que precisaria expiar os crimes que ele cometeu, mas que a sensação que ele tinha é de uma eternidade entre ele e a expiação. Porque ele não sabia quando ele ia encarnar para expiar os crimes que ele tinha realizado. Então, se ele pudesse naquele momento encarnar, seria um alívio, mas isso não dependia dele. Então, o que ele mais desejava era poder encontrar a expiação. Só seria possível encarnado, para ele começar pelo arrependimento que já estava acontecendo. Aí tem
etapa do resgate, depois da cura, na experiência expiatória. Aí o indivíduo é liberado porque ele arranca a causa daquele crime que ele realizou, repara a consciência perante a lei de causa e efeito, perante si próprio, e aí tem condição dele prosseguir, liberto daqueles crimes que ainda pesavam sobre ele, enquanto manchas conscienciais que trazem uma cobrança da própria consciência por reparação, por reabilitação. E então, o suplício para ele era se perceber numa situação que ele tinha a impressão de que não ia acabar, aquela pungência, aquela sombriedade que ele estava, ali numa região inferior do astral, e a falta de uma perspectiva de iniciar a sua expiação, porque dependeria dele vir a reencarnar. E um dos aspectos que acontece como consequência de um delito que alguém cometa é a impressão de que aquele suplício ele não vai acabar. Isso faz parte do próprio suplício, que não é uma punição de Deus, mas uma consequência legítima do meu erro, da minha falta, que dependendo da gravosidade, eu vou para uma região de afins, como ele fala aqui, que ele estava com outros criminosos, um expobando o crime do outro, e nessa conjuntura, ele não tinha uma perspectiva de sair daquele tormento no astral que ele estava. Então, essa impressão que vai se continuar por muito tempo, porque se eu não diviso o fim, é porque aquilo tem um sabor de eterno para mim, de que não vai acabar. Era um tormento importante para ele. Isso faz parte da consequência do nosso deslize, do nosso erro. Nesse sentido que há uma pergunta se ele lamentava a perda da vida corporal, ele diz que lamenta apenas os seus crimes. Se o fato ainda dependesse dele, não mais sucumbiria. Como fosse conduzido à vida criminosa que você levou? Ele diz que se julgava forte. No astral, ele escolheu uma prova rude e cedeu às tentações do mal. Porque a gente, antes de encarnar, a gente escolhe a nossa existência no seu gênero enquanto expiação, prova e missão que nós vamos viver aqui. Isso tem o seu espectro na nossa liberdade. No astral, nós participamos dessas acordações e daquilo que é colocado no pacotão da nossa próxima encarnação, enquanto expiação, prova e missão. Então, ele disse que se achava forte. Então, ele escolheu uma prova que era rude para ele, visto o contato com a sua própria fraqueza, e ele cedeu às tentações do mal, porque elas vão acontecer. A tentação, a provocação, a perturbação. É eu que preciso, pelo meu olhar, vigiar e orar, resistir. Porque existe a questão do arrebatamento, mas não da irresistibilidade. Então, diante de uma tentação, eu posso até ser arrebatada, mas não é irresistível. Eu posso me manter firme, inflexível a ela, e não cair. Consono Kardec vai dizer num recorte do Livro dos Espíritos. Aí ele vai dizer que o pendor para o mal estava nele, inclusive Kardec, ele traz um recorte de questionamento sobre esse pendor para o mal na natureza desse indivíduo,
ou se ele também tinha sido influenciado pelo meio em que ele viveu. Aí ele diz que, como um espírito inferior, a tendência para o mal estava na sua própria natureza. De fato, ele quis se elevar rapidamente, mas pediu mais do que comportava sua força. E aqui, gente, é um aspecto curioso, porque uma pessoa que começa a trabalhar com os espíritos superiores, ela precisa se certificar de que dá conta desse caminho. É como a passagem que Jesus vai dizer no Evangelho, num recorte, daquele homem que, quando vai construir um edifício, ele se certifica primeiro que tem o material necessário, o cimento, o cal, a tinta, os indivíduos que vão ajudá-lo naquele edifício, para que não aconteça dele iniciar a obra e não ter como terminá-la. Então, Jesus vai trazer também daquele outro que foi com 7.000 homens para uma guerreação, e quando ainda está longe, manda um dos seus subalternos saber com quantos homens vem o rei contra eles, para analisar se ele tem chance de fazer aquela enfrentação. Caso contrário, ele envia a sua embaixada e pede tratado de paz, antes de haver aquele confronto, para nos mostrar que o empreendimento moral, ele precisa que eu esteja ciente da minha capacidade de abraçar isso. Porque trabalhar com os espíritos superiores não basta querer, eu tenho que dar conta. Visto que eu vou precisar de metais, de renúncia, de força, de resiliência, de perdão, que se eu não tiver a capacidade de usar os metais nobres, quais os promanantes de Jesus para nós, eu vou ficar no meio do caminho com a obra inacabada. E isso vai recair sobre mim. Porque, por querer o trabalho com Jesus, eu, pensando numa pretensão pessoal de poder trabalhar com o mestre, eu não ajuizei da minha real condição. Até porque, do momento que eu tenho humildade para enxergar as minhas fragilidades e as situações em mim que precisam ser trabalhadas para eu dar conta daquele serviço, eu vou correr atrás de conseguir. Isso é sério, porque o empreendimento material já pede esse tipo de cautela e prudência. Imagina um empreendimento espiritual, moral, das construções inalienáveis e eternas do espírito. Como a gente tem que ter essa ajuização da nossa condição para assumir aquele labor com o mestre. Caso contrário, se torna uma leviandade da nossa parte, uma incoerência, uma temeridade, porque perante as nossas fraquezas nós não nos preparáramos para assumir aquele labor, porque começar é fácil, continuar é difícil. Agora, concluir um trabalho com Jesus é pelo sacrifício. Se o indivíduo ele não está disposto ou não dá conta de se sacrificar para que o trabalho aconteça, para que outros sejam beneficiados, ele não está apto para aquele labor. Nesse sentido que vai ser trago que ele queria elevar-se rapidamente e pediu algo que sua força não comportava. Kardec pergunta que se ele tivesse recebido princípios sãos de educação, se ele teria se desviado da senda criminosa. Ele diz que sim, mas ele havia escolhido a condição de nascimento, porque o aspecto
de um princípio são de educação já seria um auxílio que ele receberia para não entrar no mundo do crime. No astral, ele pede a precariedade da educação, fazendo parte do seu mapa de expiação de prova, para que ele pudesse, em vencendo o bem dentro de si nessa situação, elevar mais. Porque uma coisa é eu estar num ambiente propício, que me dá uma educação moral, uma educação espiritual, quando a gente pensa em alguém que nasceu num berço espírita. O kit de contato com conteúdos elevados, esse indivíduo já tem desde o berço. Sob essa situação, eu vou ter o meu caminho facilitado, para que eu faça boas escolhas, para que eu desvie de um pendor negativo, para que eu vença a minha sombra. Outra coisa é se eu estou num ambiente onde um dos genitores é criminoso, é corrupto, é drogado. Em sendo assim, se por um lado estar nesse ambiente é um risco para que eu acabe cedendo a um pendor ruim que eu já traga, que vai acabar contribuindo para isso, por outro lado, se eu consigo fazer o bem vencer dentro de mim nessa situação, o meu mérito é maior do que se eu tivesse nascido num berço espírita propício. Eu elevo mais, porque foi mais difícil a realidade pela qual passei. Por isso que o espírito, quando está no astral, ele pede determinadas situações que dificultem para ele. Porque lá ele percebe que precisa evoluir e que situações mais rudes, mais desafiadoras, menos propícias à evolução moral, vão permiti-lo dar um salto mais rápido na sua reforma moral se ele sair vitorioso. Por isso que esse criminoso ele vai dizer: eu escolhi essa situação de não receber uma educação sã, adequada. Kardec pergunta se ele não poderia ter feito homem de bem nessa conjuntura, e ele diz que um homem fraco é incapaz, tanto para o mal quanto para o bem. Então ele vai dizer da própria vulnerabilidade, da própria omissão, até porque fazer o mal não é só uma atitude malévola, é não fazer o bem. Nós estamos fazendo o mal do mesmo jeito, seja fazendo o mal propriamente dito, quanto nos omitindo perante um bem que poderíamos fazer e fica sem ser realizado, pelas consequências que advêm disso, que são prejudiciais. Aí ele vai dizer que talvez poderia corrigir na vida o mal inerente à sua natureza, mas nunca se elevar à prática do bem. Então ele vai trazer da sua situação mesmo ainda, difícil, moral, e que por causa disso ele estava incapaz diante do mal, diante do bem, mesmo que ele conseguisse corrigir o mal que estava na sua natureza, ele não conseguiria se elevar à prática nobre. Aí ele vai dizer que não acreditava em Deus quando encarnado, e a pergunta: dizem que na última hora você se arrependeu, é verdade? Ele diz: porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. Aí ele diz que naquele momento que ele estava sendo interrogado por Kardec, o seu arrependimento era mais sincero, porque ele viu o que ele tinha feito. Aí ele vai dizer que sente Deus, mas não compreende, mas que acha justo o castigo que lhe for infligido na terra. Ele diz que não sabia se obter o perdão de seus crimes e que ele pretendia fazer a reparação disso por nova provação, expiações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. Ele não sabia se ia se cumprir na terra ou em outro orbe.
E ele disse que para expiar suas faltas passadas uma nova existência, mesmo sem ter lembrança delas, a intuição ajudaria, que é a presciência, esse areal da inspiração, da intuição, que nos ajuda para fazermos a vivência expiatória, reparadora, onde nós possamos nos reabilitar, mesmo sem ter uma lembrança direta dos erros que nos levaram àquela expiação, porque isso está numa existência transata. E ele diz que naquele momento estava no seu sofrimento, ele diz que estava perto da médium, que estava errante. Se ele tivesse reencarnado, ele teria esperança, porque ele tem a impressão que a eternidade está entre ele e a expiação. Por isso que do momento que o indivíduo ele já começa a viver a expiação, ele já vai ter um alívio por poder estar vivendo uma experiência que ele pode, saindo vitorioso, se melhorar moralmente. Porque, dependendo do erro que alguém cometa, pode ser que ele não tenha estrutura para expiar logo aquilo. Pode acontecer de um erro que eu cometi nesse momento, eu preciso de 3 encarnações para ter uma estrutura mínima para aguentar a expiação daquilo. Deus não coloca um fardo mais pesado no nosso ombro do que o que a gente consegue carregar. Então, ele está atento a isso. Para poder colocar uma expiação na nossa vida, ele ajuiza se o indivíduo dá conta de viver aquilo. Por isso que quando a pessoa está numa expiação, agradeça, porque significa que você foi considerado digno e capaz de viver isso, mesmo que penoso, mesmo que imposto, mesmo que durando anos. Faz o seu melhor, porque você conseguindo passar nessa expiação com valor moral, você não vai precisar vivê-la de novo. E você sai dela reabilitado perante a lei de causa e efeito, mais fortalecido, acrescido da experiência, do aprendizado, do beabá que isso te traz. Nesse sentido que ele vai dizer que se ele tivesse encarnado, ele já teria esperança, porque ele queria encontrar logo a expiação. E às vezes a pessoa pode querer expiar, porque sabe que esse é o único caminho para ela, mas ela ainda não tem força para aguentar a expiação do erro que ela cometeu, então ela tem que esperar. Às vezes ela encarna, mas ainda não pode encontrar a expiação daquela situação. À medida que ela vai caminhando e agregando força moral, aí então passa mais uma encarnação, passa outra, aí Deus vê que já tem condição de mandar a expiação para a pessoa, que ela tem alguma chance de aguentar, de sair fortalecida daquilo e reabilitando perante a sua consciência. Daí ele vai dizer que não sabia como que ele tinha evadido da prisão de Monte Didier, porque o sofrimento dele era tão grande que ele apenas guardava a lembrança do crime e pediu para deixá-lo. E aí na pergunta se eles poderiam concorrer para aliviar o sofrimento desse criminoso, ele disse: faz votos para que sobrevenha expiação. Então mostra aí a dificuldade que é para o espírito quando se percebe numa situação de erro que ele precisa expiar para poder resolver aquela situação e que ele não sabe quando essa expiação vai vir, não sabe quando ele vai ter condição de viver ela. Por isso que Jesus vai dizer para nós: aproveita enquanto é dia. Aproveita enquanto
você está em contato com a dor, com a experiência difícil para viver com valor, para fermentar os metais nobres nessa vivência. Porque se a gente perde essa oportunidade, a gente não sabe quando que nós vamos ter a outra. Inclusive, se a gente considera na Terra a fila de desencarnado que tem, querendo um lugar aqui, que daria um braço, que daria uma perna, que daria um olho para poder estar aqui encarnado, porque sabe que somente encarnado tem como resolver as próprias questões morais, pelas experiências expiatórias, provatórias, missionárias. E é nesse sentido que, para nós que estamos encarnados na Terra, a responsabilidade é muito grande, porque nós estamos lustros na carne e, mormente, os espíritas que têm essa consciência da lei de causa e efeito, da nossa pré-existência ao berço e da nossa continuidade após túmulo, porque tivemos o início, mas não vamos ter um fim, e dos aspectos das nossas escolhas voluntárias, do nosso mapa reencarnacional, mesmo que hajam casos em que não é possível o espírito participar de como que vai ser a expiação, a prova, porque um dado espírita, inclusive isso é relatado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde fala que, dependendo da região que um espírito está no astral, ele está tão atormentado que ele não tem condição de conversar sobre a sua próxima encarnação, e muito menos de decidir alguma coisa. Ele tem livre-arbítrio, apesar de que quanto mais o indivíduo ele tem conhecimento, ele desenvolve inteligência, mais aumenta o seu livre-arbítrio, maior sua responsabilidade. Mas alguém que abusou do seu livre-arbítrio, que está numa região sombria, trevosa no astral, ele está sob uma injunção tal, aflitiva, que ele não tem condição de participar dos acordamentos da sua próxima encarnação. Então, é o benfeitor que vai fazer isso por ele. É por isso que quanto mais a gente evolui, melhor a gente prepara a nossa próxima encarnação, porque do momento que eu posso escolher alguns aspectos, de alguma forma já vai facilitar, porque eu vou estar otimizando o que eu vou viver naquela encarnação, porque quando eu escolho um gênero de prova, é porque eu percebo em mim defeitos que, passando aquele tipo de prova, eu vou vencer. Nesse sentido, que quando a gente está no astral, em contato com a gente mesmo, com a nossa fraqueza, com as nossas vulnerabilidades, nosso defeito, a gente vai querer experiência na Terra que nos desafia a vencer essa sombra, essa imperfeição. Por isso que quando eu encarno na Terra, ao encontrar situações que me tentam, quanto mais áspero o quadro em que eu tiver, quanto mais rude, maior será o meu mérito se eu conseguir vencer. Porque é como Kardec trouxe, arrebatamento acontece, mas não é irresistível. Eu continuo tendo livre-arbítrio, da mesma forma que no astral eu decidi passar aquela provação, porque eu tinha voz para isso, liberdade para isso, querer, eu posso fazer isso funcionar encarnado para resistir à tentação, ao arrastamento das más paixões que pipocam entre nós, dado o nosso estágio, que entre a questão do orgulho, do egoísmo, do sensualismo, e que a gente tem que fazer a vitória sobre esses arrastamentos, esses sitiamentos. Nesse sentido que, do momento que o espírito ele participa no astral, daquilo que ele vai viver aqui, ele está otimizando. É uma pinça cirúrgica para expiação, prova, que tire o seu melhor e o faça vencer a sua sombra, sua imperfeição. Nesse sentido, que para um espírito que não tem essa participação da próxima reencarnação e que é compulsado novamente,
num organismo via encarnação, ele tem um nível de consciência menor. Mas ele também vai ser acompanhado pelo seu anjo guardião, que está com ele desde antes do seu nascimento, às vezes até mais tempo na ampulheta do tempo, um acompanha o outro, mas geralmente o anjo guardião ele é moralmente superior ao seu tutoriado. E ele vai ser a recebência de avisos desse tutor, desse anjo guardião, de alertas, que se ele não acata, o anjo guardião afasta e o espírito inferior vai tentar por essa brecha arrastá-lo e fazê-lo cair nas tentações. Então, é o que esse criminoso comentou. Eu me julgava mais forte do que eu sou. Eu escolhi uma prova muito rude. Eu exagerei na aspereza daquilo que eu pedi para viver e não aguentei. Naturalmente que se ele tivesse dado conta de resistir às tentações na rudeza do meio em que ele estava, o mérito dele teria sido maior, ele teria feito uma reforma mais profunda na sua moral, mas infelizmente ele sucumbiu. Tanto que ele desencarna devido a crimes que ele tinha cometido, guilhotinado. É nesse sentido que ele pede que aqueles que estavam ali fizessem votos para que sobrevivesse a expiação. Porque sobrevivendo essa experiência, ele já teria condição de estar em contato de novo com uma situação de falhas que ele teve nas provas que ele elegeu, para que ele começasse a resolver a própria situação. E no subsequente, Kardec ele vai trazer um pouco acerca do caso da rainha de Oude, que já estava numa condição desde encarnada de arrogância que ela não logrou desvencilhar depois que desencarnou. Então, enquanto que esse assassino ele já demonstrava algum despertamento para a expiação que ele precisaria viver, e achava justo ele ter sido decapitado e que queria resolver os erros que ele tinha cometido, essa rainha de Oude, ela ainda considerava que estava numa condição de rainha no astral, que as escravas deveriam vir servi-la, e ela inclusive vai dizer no recorte da conversa que Jesus não era digno de ocupar os seus pensamentos. Então, ela está ainda numa condição de moralidade aquém diante da própria arrogância, que ela ainda não tinha feito o despertamento da situação que ela estava. Inclusive, quando Kardec ainda queria fazer mais algumas perguntas, São Luís vai dizer para deixar ela porque ela estava perturbada, para que tivessem compaixão da sua cegueira e Oxalá no serviço de exemplo, porque ela padece muito pelo seu orgulho, porque ela queria continuar a pompa de rainha, achava que deveria ser servida, adorada, e ela estava ali no astral naquela condição de indigência espiritual profunda. E aí Kardec ele traz essa observação, porque quando você faz evocação de uma majestade decaída agora no túmulo, que é essa rainha, eles já não esperavam respostas de grande profundidade, tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país, que é a Índia. Mas eles pensavam encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade, ideias mais sadias sobre grandezas e vaidades da terra.
Mas, longe disso, as ideias terrícolas conservavam nela toda a sua força. Ela nada tinha perdido das suas ilusões, o seu orgulho, que lutava contra sua própria fraqueza e que devia, com efeito, sofrer muito por sua impotência. Então, ele vai dizer que tinha previsto resposta de outra natureza, preparou diversos questionamentos que se tornaram seu objetivo. Nesse sentido que ele vai mostrar esse aspecto da nossa situação no astral, caso nós ainda estejamos muito ligados à matéria. Porque o indivíduo que ainda esteja no materialismo e desejoso de atender a autoridade, poder, prestígio, paixão pelo dinheiro, ele está numa situação que, quando vem o desencarne, ele quer continuar preservando alguma coisa de posse que ele tinha acumulado e que para ele era importante enquanto ele estava encarnado. Por isso que, inclusive, são tragos para nós que o retiro do bom desencarne, ele é importante que a gente faça isso de tempo em tempo. Porque um indivíduo que faz essa preparação dentro de si, ele não acumula, ele não tem outra perspectiva que não seja deixar o bem na terra. Ele vai conseguindo fazer o desvencilhamento dos laços grosseiros, terrícolas. Então, esse viver vai nos dando uma experiência de desatrelar de título, certificado por certificado, de querer ter alteração de coisas materiais só para atender a moda, para atender aquilo que saiu naquele ano. Isso tudo vira quimerice, movimento de distração. Porque a gente está atento com o momento do nosso desencarne, que pode soar a qualquer momento. Por esse motivo que ele vai trazer que um espírito que ainda esteja tenazmente ligado às coisas da terra, num momento do desencarne, ele pode ainda se manter preso, seja o seu organismo, seja ficando na casa onde ele morava, vigiando o sítio que ele tinha, o pasto que ele cuidava, o dinheiro no banco que ele guardava. Ele faz uma continuidade de permanência nesse lugar, porque foi o que era importante enquanto ele estava encarnado. Para o espírito que despertou para as coisas superiores, para a espiritualidade, é mais suave o desencarne, porque, soando o momento, ele já vai para o astral sem olhar para trás. Nesse sentido que ele vai ter algumas instruções dadas por São Luís acerca de perigo iminente ameaçando alguém, se é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa é outro espírito que o afasta. Então, São Luís, ele vai explicando que quando o espírito ele encarna, ele escolhe uma prova, ele elege. Ele vai estabelecer uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que se submeteu a ele.
Nesse sentido que aquele traz as provas físicas, conservando o livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é senhor, suportar ou repelir a prova. Se fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. O espírito inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo, apavorá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. E ele vai dizer que espíritos maus e bons não pode sugerir senão um pensamento, mal e bom, respectivo. O acidente está assinalado no destino do indivíduo. Quando sua vida é posta em perigo, é uma advertência que ele mesmo desejou, a fim de se desviar do mal e de se tornar melhor. Quando escapa esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correu, pensa menos ou mais vivamente, segundo a ação menos ou mais forte do espírito bom, em se tornar melhor. Sobrevindo o espírito inferior, ele pensa que igualmente escapará a outro perigo e deixa de novo as paixões se desencadearem pelo mal que ainda permanece dentro dele. Porque o espírito mal, ele faz esse agir para que o indivíduo ele fique pensando que escapará novamente, emulando nele temeridade e responsabilidade com a própria roda sansara. Mas isso acontece devido ao eco do mal que está no próprio indivíduo. E o aspecto da roda sansara vai estar ligado à mandala, que são cascas que a gente tem que ir rompendo, que é como se fosse uma cebola, porque o caminho para Deus é em espiral. Então a gente vai da parte interna para as camadas externas da cebola, subindo degraus entre uma camada e outra. Isso é a roda sansara. À medida que a gente quebra uma roda, representado pelo mandala, a gente vai para o degrau superior, que significa que a gente está subindo na nossa trajetória rumo a Deus, que tem esse espiral. Mas o aspecto espiralado vai trazer que eu corro o risco de repetir o mesmo degrau e de ficar parada. Nesse sentido que ele vai explicar um pouco acerca da nossa escolha, das nossas expiações, das nossas provas, e que quando um homem, por exemplo, passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali, é o instinto do seu destino que o conduz a ela. Pelo fato de nós termos escolhido o gênero de provas que vamos passar, quanto mais rude, melhor as suportarmos, tanto mais nos elevamos. Por isso que aquele que passa a trajetória na terra, na ventura e na abundância, são pusilânimes, permanece estacionário. Se a gente dá uma olhada para a situação dos terrícolas, o número de desafortunados é muito superior ao de felizes nesse mundo. Atentos que os espíritos, na sua maioria, procuram provas que lhes sejam mais proveitosas. Do astral, eles veem a futilidade dos nossos gozos e grandezas, e a mais ditosa da existência é sempre agitada, perturbada, mesmo na ausência de dor. Então, quando a gente está no astral, a gente vê a futilidade que é as quimerices da Terra. A gente quer vir para cá para passar trabalho, suor, no bem, miséria. Inclusive, a gente tem alguns relatos no céu e inferno
de espíritos que desencarnaram e foram levados para orbes felizes, que já tinham tido várias encarnações de trabalho e de miséria. Porque a percepção da quinquilharia que é a materialidade, a gente quer vir para cá para passar dor, o infortúnio. Para quem bem vivendo isso, a gente aproveite para alguma coisa ter vindo para cá. Porque se eu venho para cá para ficar na água de coco e banho de mar, eu fico na pusilanimidade, no estacionamento. Eu entro pelo berço e saio do mesmo jeito pelo túmulo, se não piorar, porque o aspecto do comodismo acaba que leva à expansão da nossa sombra, dos nossos aspectos de preguiça, de omissão, de fuga. E a gente, chegando aqui, dificilmente fica do mesmo jeito, a gente piora. Enquanto quadra os nossos débitos, que são agravados, e a gente sai pior do que entrou. O espírito ele não retrograda, mas eu posso fazer uma sobreposição de débito, complicar minha situação. Então, enquanto eu teria vindo para resolver um débito, eu crio outros. Aí tinha um para me dar conta que eu vou embora com mais 3. É por isso que Kardec vai dizer para a gente se esforçar para que nós sejamos considerados dignos de ir para um orbe superior. Inclusive tem um outro recorte que ele vai falar um pouquinho dos outros orbes e que ele vai trazer um pouco o aspecto da diferença de evolução de habitantes de outros orbes. Inclusive ele traz que em Júpiter são os mais evoluídos aqui do nosso sistema solar, de que foi dado notícia, e que alguns relatos de quem tinha ido para lá e que fez revelações da situação de lá, traz que não existe mais guerra nesse orbe, crime, a alimentação, ela é via uma eternidade, com plantas, frugalidade, que tem um sistema que suaviza o processo, otimiza. Os animais lá, eles não são maltratados, eles fazem os trabalhos pesados, porque os habitantes de Júpiter eles estão voltados para a parte do raciocínio, do estudo, das obras nobres ligadas a esses empenhos conscienciais. Então, o trabalho que aqui na Terra nós trazemos como braçal, lá são animais que realizam. E esse animal, ele vê o humano como um tutor, um companheiro, porque não tem, como na Terra, as situações de abandono, de agressão. Então, ele vai explicar um pouco que a condição do terrícola poderia ser um obstáculo à sua passagem sem intermediário, por exemplo, da Terra para Júpiter. Consta uma pergunta que chegou para ele. Aí ele vai dizer que a toda pergunta que diz a respeito da doutrina espírita jamais responderiam conforme as próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Nos limitamos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitamos de forma leviana e com entusiasmo irrefletido. Então ele vai dizer que, deixando a Terra, o homem pode ir imediatamente para Júpiter. Mas que, mesmo isso sendo possível, ou a outro orbe análogo, porque Júpiter não é o único dessa categoria, não haverá certeza disso, mas esse terrícola poderia ir, visto haver na Terra, ainda que em pequeno número, espíritos suficientemente desmaterializados e muito bons
para não se sentirem deslocados num orbe onde o mal não tem acesso. Não há certeza porque o terrícola pode iludir-se sob seu mérito pessoal ou ter que cumprir alhures outra missão. Quem poderia esperar esse favor não é o ambicioso, nem avarento, nem egoísta, nem ingrato, nem vaidoso, nem ciumento, nem orgulhoso, nem hipócrita, nem sensual, ou qualquer daqueles que deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses talvez serão necessárias rudes e longas provas, o que vai depender da sua vontade. Então, ele vai trazer essa situação, por exemplo, de Júpiter, mas que existem orbes que são mais perfeitos do que Júpiter, desconhecidos para nós, que estão muito acima, tanto do ponto de vista físico quanto moral, cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita, morada de espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem da propriedade conhecida da matéria. Então a gente vê que nós estamos no início da escada. A Terra, como orbe de prova e expiação, está no começo. Não enquanto o primeiro, porque a gente tem orbe primitivo, em que os homens ainda estão na idade da caverna, como Quiron, mas um orbe de prova e expiação igual à Terra está no começo dessa escada. Depois de orbes primitivos, vem orbe de prova e expiação, com as inclusos nas intermediações. Então, depois de um orbe como a Terra, você tem a franca transição que nós estamos, tem o orbe de regeneração, depois que vem um orbe regenerado. Tem os mundos felizes, os mundos divinos. Jesus continua evoluindo. Há mais de 2.000 anos atrás, ele era o Cristo planetário já, que há mais de 4,5 bilhões de anos atrás plasmou a Terra para nos receber. Naquela ocasião, ele já era Cristo, cuja envergadura ele precisou descer para o universo, em torno de 4.000 anos antes de encarnar na Terra, começou a passear pelo universo para ir descendo, degrau a degrau, para ir readaptando o seu organismo numa retecelagem perispirítica, para que ele pudesse encarnar na Terra, pelo grau da sua envergadura. E quanto mais o espírito elevado, mais rápido a sua evolução. Então Jesus, nesses mais de 2.000 anos, desde que ele esteve conosco até hoje, ele não evoluiu na mesma velocidade que a gente, ele evolui mais veloz. Então nós não temos como abordar onde Jesus está, evolutivamente. E existem espíritos acima do Cristo. Daí que dá para a gente perceber que nós estamos engateando. E que por isso a gente vive na Terra a questão da pululação maligna, das paixões, do ciúme, da violência, do ódio, da inveja, porque são ainda as situações de um orbe inferior, como a Terra, que está em franca transição, mas que dependerá da ação de cada qual porta dentro da alma. Mesmo num orbe de prova e expiação, na transição franca, eu posso fazer o meu trabalho interno de regeneração. Nesse sentido que Kardec ele vai trazer essas diferenciações dentro daquilo que foi revelado para nós, porque tem orbes que não são tragos para nós, a realidade dos seus habitantes, porque nós não compreenderíamos pela distância evolutiva que está de nós. Então, de Júpiter foi revelado alguma coisa, dessas ocupações dos homens ser puramente intelectual, e os animais são serviçais e operários, encarregados de execução de obras manuais. E também a infância, ela é alguns meses nesse orbe, em Júpiter, e tem uma inteligência mais desenvolvida, considerando aqui
os animais, porque os outros habitantes da escalada evolutiva num orbe, como mamífero, aves, peixes, insetos, eles não são excluídos do estado progressivo, mas não se aproximam do indivíduo. O seu corpo é mais material, mas se prende à Terra, porque em Júpiter, os humanos, eles deslizam sobre a Terra. E eles vão ter uma inteligência mais envolvida, que é dos nossos animais aqui, tem uma estrutura de membros que presta toda a exigência de trabalho. E no caso dos habitantes desse orbe, os indivíduos, eles têm uma intuição do futuro, uma segurança por uma consciência isenta de remorso, torna a morte um acontecimento tranquilo, sem apreensão. Para eles é uma simples transformação. E eles não têm o aspecto da putrefação do organismo depois do desencarne. Como o organismo deles é mais depurado, a matéria que forma o corpo, isso se dispersa após a morte sem ser submetido à decomposição pútrida. Então a gente não conhece em Júpiter a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas que vêm de excessos de todo gênero, devastações passionais. Então a alimentação se relaciona com essa eteriedade e eles vão aurir a maior parte no ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é muito maior do que na Terra, em torno aí de 500 anos. O desenvolvimento é muito mais rápido e o infante dura alguns dos nossos meses. Por isso que vai ser trago aí essas variações que acontecem e que, se a gente considerar a superioridade numérica de espírito bom, faz preponderância sobre o espírito inferior. Então, você tem uma ordem social mais perfeita, relação menos egoísta, condição de existência mais feliz, quando ele fala, por exemplo, de Mercúrio e Saturno. Lua e Vênus estão mais ou menos no mesmo grau, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Urano, e ele vai falar também de Juno, que hoje cataloga como asteroide, mas na época era considerado um planeta, que seriam ainda superiores a esses últimos. Então, vai havendo aí essa gradação e que mostra que quanto mais a gente fizer essa proposta de burilação, mais a gente vai tendo condição de ir saindo da ganga terrestre. Inclusive, uma oração que a gente pode fazer ao deitar é pedir para que o mundo regenerador nos acolha quando a gente sair da nossa expiação na Terra. Porque do momento que o espírito ele é levado para um orbe superior, ele olha para trás e vê o período que ele esteve na Terra, é como se fosse um exílio temporário. Então, mesmo que seja pungente, desafiador, porque ninguém está na Terra de férias, a gente entra aqui sob risco e sai sob risco. Por isso que encarnar é mais perigoso do que desencarnar. Dá mais medo, ansiedade. A gente tem relato disso na coleção A Vida no Mundo Espiritual, de preparação que acontece para o espírito que vai encarnar na Terra, da ansiedade, da angústia que vai tomando o espírito, porque ele sabe que pode falhar, que pode sair pior do que entrou, enquanto aí acumulação de erro, de débito. Então, quando a gente vai encarnar num orbe como a Terra, é um risco. Não há segurança, não há garantia.
O que há é aquilo que a gente vai ter de intuição e o nosso suor, que eu vou ter que ter para dar conta de vencer a mim mesma. Nesse sentido que, no momento que o espírito ele desencarna, no momento se ele tiver conseguido fazer a sementeira do bem, ele está em paz. Mas, do momento que o indivíduo encarna, tudo pode acontecer. Vai depender da força que ele tiver, da disciplina, do querer para sustentar propósito nobre. Por isso que a gente vê a situação do espírito entrando aqui com os melhores votos, participando da sua próxima encarnação, daquilo que vai viver de expiação, de prova, de missão, e sucumbir. Às vezes o indivíduo sai pela porta do autoextermínio, entra numa situação de viciação, que destrambelha seu organismo, e acaba destruindo seu corpo, que já não fica apto para aquela missão, e até mesmo para viver a prova. Porque aquilo que nos acomete de expiação, de prova e da missão, precisa um organismo adequado. Se eu entro pelo enveredamento vicioso, eu vou disruptar meus implementos sutis. E aí, para aquilo que eu precisaria viver, eu já não vou ter mesmo a resistência. Não que eu não vou dar conta de sair bem naquilo, mas eu já não vou ter o mesmo fôlego, o mesmo preparo que eu tinha antes daquela queda, no vício, na minha paixão. Nesse sentido que Kardec vai trazer para nós, para a gente dar o nosso melhor, para que quando a gente sai da Terra, a gente possa olhar para trás e ver que valeu a pena. Porque muitos quiseram e não conseguiram, e a gente vê diariamente. E é nesse sentido que aproveitar a nossa encarnação para o plantio nobre é o aspecto principal desse avanço. Porque aquele que coloca a mão no arado sem olhar para trás e faz o seu caminho avançativo, ele vai deixando frutos bons. Então ele vai aproveitando bem o seu tempo. Então a chance dele se arrepender é menor, porque mesmo que ele venha ter quedas, que faz parte do nosso processo aqui enquanto espíritos inferiores, ele está conseguindo fazer o plantio do bem. Nesse sentido que ele vai trazer a questão da realidade da existência em outros orbes, e que nós podemos entrar em relação com eles, obter informação sobre o seu estado, sabendo apenas são habitados todos os globos por ser corpóreo, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, invisíveis a nós, devido ao véu material lançado sobre nossa alma, e que revela sua existência por meio patente ou oculto. E aí ele vai, então, fazer uma explanação sobre esse assunto. Mais na frente, no mês de março, ele vai trazer um pouquinho acerca de uma outra invocação, em que ele trocou uma figurinha com um senhor que houvera lido o Livro dos Espíritos e tinha o desejo de ter contato com ele, mas que veio a desencarnar antes. E aí ele fez algumas perguntas. E ele, inclusive, quando conversa com esse senhor, no final do questionamento, ele vai falar um pouco acerca da situação daquele que encarna e tem uma mãe que
não auxilia na educação moral desse filho. Então, Kardec vai perguntar: os pais, por seus pensamentos e suas preces, podem atrair ao corpo do filho um espírito bom, em vez de um espírito inferior? Ele responde que não, mas pode melhorar o espírito da criança que der o nascimento. É seu dever, porque os maus filhos são uma prova para os pais. Concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos, e só desde o nascimento? E ele vai responder: são espíritos maus que entravam o espírito da criança, a fim de que sucumba sobre a prova que desejou. Então, às vezes, se você tem um genitor que odeia o seu filho, e que pode acontecer desde o nascimento isso, vai estar ligado a um espírito mau, que trata de entravar o desenvolvimento do espírito daquela criança, para que ela sucumba sobre a prova que desejou. Agora, um espírito que nasce com um genitor, uma mãe, um pai que o odeia, isso é uma prova que ele pediu. Significa que mesmo com aquele genitor, quando esse espírito sai bem sucedido na vitória sobre si mesmo, o mérito dele é maior. Porque a condição que ele nasceu foi mais áspera. No caso, você ter um genitor que te odeia desde o seu nascimento, isso pode ser uma expiação, porque existe uma interação entre esse filho e esse genitor que veio do pregresso. É a continuidade de uma luta, no caso desse reencontro, em que há apelação para o amor materno. E nesse caso, disso acontecer, pode ser tanto uma expiação para essa criança, quanto uma prova. Mas esse espírito, conseguindo, em meio a esse ódio que ele recebe do genitor, vencer sua sombra e sair vitorioso, ele eleva mais rápido do que o outro que teve uma mãe que o amou, que o apoiou. É por isso que Kardec vai explicar que isso está ligado àquilo que o espírito pede no astral, que é o que ele vê que precisa para vencer a si mesmo. Por isso que não existe vítima. Porque às vezes o indivíduo diz: eu tive uma mãe narcisista. Se colocando numa situação de vítima, isso só paralisa o processo do indivíduo, porque não há vítima. Aquilo que a gente passa aqui, a gente pediu no astral, porque precisamos para vencer nós mesmos. Por isso que se eu me coloco numa situação de vítima diante daquilo que eu vivi, eu termino de cair. Porque eu tiro da minha mão a capacidade de me conduzir para uma situação de elevação. Eu tombo diante daquilo. Por isso que, quando a gente considera as relações de família, por mais desafiadoras que elas sejam para o indivíduo, ele mesmo precisou viver aquilo para vencer melhor a si mesmo, para brurirar sua imperfeição, para conseguir sair da terra com aprimoramento moral. E é nisso que o Espiritismo vai nos ajudando, porque percebendo isso, por mais difícil que seja um dado relacionamento, eu vou querer aproveitar o máximo para viver as instruções de Jesus com esse outro, porque a bem de mim mesmo eu preciso dar conta daquela interação. É nesse sentido que nós precisamos estar atentos para aproveitarmos a nossa estadia na Terra. Inclusive, Kardec depois vai dizer da situação do senhor Rome, que é um médium que tinha doado uma quantia para a causa espírita, e ele vai trazer no
final desse relato, que a timidez e a simplicidade desse senhor seria o mais desajeitado de todos os intrigantes, porque houve blasfêmia na direção desse senhor e que caiu por terra, devido ao testemunho que ele dava. E ele vai dizer que quando o indivíduo ele tem a produção de um fenômeno acontecendo através da sua mediunidade, como o senhor Home, isso vai se produzir a revelia da sua vontade. E ele não se apercebe, acreditando estar sempre no solo, a mesmo que olhe para baixo, apenas as testemunhas o veem elevar-se. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual, o engendro e o egoísmo. O que há com efeito fora do eu, para quem tudo liga à matéria é a vida presente. Nesse sentido que ele vai trazer que, intimamente vinculado às ideias religiosas, esclarecendo sobre nossa natureza, o Espiritismo nos mostra a felicidade na prática da virtude evangélica, lembra ao homem o seu dever para com Deus, sociedade para consigo mesmo, colaborar na propagação do Espiritismo é desferir um mortal golpe na chaga septicista que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra, que é essa doação do tempo, do trabalho, da energia, do dinheiro, para que a obra do bem aconteça. A gente não só não recebe para realizar, como paga para ela acontecer. Vale a pena dar uma lida, depois pega a Revista Espírita do ano de 1858 e dá uma lida no mês de março. É muito rico, tem esses que foram comentados e alguns outros aspectos nos artigos que ele traz, muito ensinamento, e que nos ajuda aí a fazer esse estudo, inclusive porque quando a gente lê Kardec, a gente vai se colocando ali com ele, a partir daquilo que ele estava pensando enquanto escrevia, decantando, tirando a opacidade da camada externa para fugir o diamante do sentido, estudando como ele mesmo estudava a verdade, com humildade diante do que já está claro e com coragem perante o que ainda pede mais luz, que é ir além da letra, para alcançar o espírito da letra. Por isso que é o estudo sincero, aprimoramento da linguagem, coragem de perguntar com reverência que ele traz. E a gente vai aprendendo com isso. E nesse sentido que vai significar para nós esse areal. E Jesus ele vai nos trazer que nós estamos aqui para viver esse aprendizado. E aí ele diz que tinha 2 filhos chegando ao diante. Um disse que ia trabalhar na vinha, mas não foi. O outro disse que não ia, mas foi. Eram filhos de um homem que fez a convocação dos 2 filhos para trabalhar na sua vinha. Respondendo, ele lhe disse, não quero, mas depois, tocado de arrependimento, foi. O outro filho respondeu, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam o primeiro. Jesus disse, na verdade vos digo, os publicanos e meretrizes vos precederão no reino divino. Porque veio João a vós no caminho da justiça e vocês não creram.
Publicano e prostituta o creram. E vós outros, vendo isso, nem ainda fizeste penitência depois para o crerdes. Então, quando veio João no caminho da justiça, que trouxe Jesus, para o qual ele disse que não era digno de desatar a sandália, e Jesus mesmo assim disse: eu sou o caminho da verdade, da vida. Quando João disser o caminho da justiça, aqueles que estavam ali não creram. Até ali, eles estavam trazendo aquelas tradições vindas de Moisés, mas diante daquele que Moisés anunciou, que é Jesus, eles não creram. Mas a prostituta e o publicano o creu. E aqueles que não acreditaram, vendo isso, ao invés de fazer penitência para crer atrás dos publicanos e das prostitutas, ficaram paralisados. Nesse sentido que é esse convite que chega para nós, para que possamos, a partir do estudo nobre e dessa proposta, nos colocarmos a cavaleiro de assombros inúteis e aflitivos para lá da vida terrícola.